Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver. Los Cativeiros no ar, mais uma edição do nosso queridíssimo Conexão Fute. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, fiquem à vontade, este é o nosso espaço, este é o nosso podcast. Senhoras e senhores, hoje, mais uma vez, carreira solo, hein? Infelizmente, não poderemos contar com os nossos integrantes, cada um tem a sua particularidade, porém, final de ano a gente sabe que é complicado, mas logo logo estaremos juntos. Tenham certeza disso. Já quero aqui deixar meu abraço pro Léo, pro Carlinhos, pro João. Antes de darmos início ao nosso episódio, quero aqui fazer o nosso jabazinho, né? Nos sigam nas redes sociais, @loscatimbeiros, tá? Siga a página do Léo também, @fute_0, o nosso parceiro, o nosso queridíssimo integrante. E no episódio de hoje, senhoras e senhores, sim, falaremos daquele que talvez seja um dos maiores campeonatos brasileiros da história nos pontos corridos, não tenho dúvida nenhuma. 37ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerrou nesse domingo. E para mim, nós já temos o virtual campeão e o virtual rebaixado da última vaga que faltava. Então, senhoras e senhores, vamos destrinchar um pouquinho do que foi esse Campeonato Brasileiro. Lembrando que nós faremos um episódio final, já pós quarta-feira, que vai ao ar na próxima segunda. Então, fiquem tranquilos. Hoje é para dar aquele gostinho de quero mais, porque eu acho que é necessário. Ainda mais porque teremos a inclusão dos comentários dos nossos participantes. Então, não ficarão somente com a minha análise. Pois bem, portanto, vamos lá, vamos pegar aqui a tabela após a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Na primeira posição, para mim e para eu acho que 99% da população brasileira, nós temos o virtual campeão e não é o Botafogo. O Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, conquistará o seu bicampeonato, lembrando que é o atual campeão de 2022. O Palmeiras tem 69 pontos, 37 jogos, 20 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. E venceu neste final de semana a equipe do Fluminense, um time misto, que já está pensando no Mundial de Clubes, que começa para o Fluminense no dia 18. Então, o Palmeiras, líder do campeonato, que se sagrará campeão oficialmente na próxima quarta-feira, fez um campeonato até que inconstante, como todos os outros times que estão na disputa. Porém, ele tem uma coisa que difere das outras equipes. Um treinador excelente. O Palmeiras mantém o seu treinador. O Palmeiras tem um elenco mais enxuto para essa temporada. E também, acima de tudo, traz consigo uma bagagem de um time experiente. De um time que sabe ganhar título. Então, vence esse título muito por conta do que o Botafogo fez. Nós vamos chegar nele, tá? Mas é uma equipe muito concisa, que sabe o que quer, quando encaixa o seu estilo de jogo, dificilmente é batida, é essa a realidade. Teve sim tropeços na temporada, não foi uma temporada muito positiva para o Palmeiras no âmbito esportivo, porque teve alguns reveses que impossibilitaram a briga pela Libertadores, impossibilitaram a briga pela Copa do Brasil. Até em determinado momento, o próprio Abel Ferreira chegou a dizer que o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras já era passado, não dava mais, porém, chegou e será campeão brasileiro, tendo aqui, para perder o título, uma matemática muito complicada, e nós já diremos o porquê disso. Na segunda colocação, nós temos o Atlético Mineiro que fez um segundo turno maravilhoso. Lembrando que o Atlético Mineiro, ele é a melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro. São 18 jogos, 12 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas, tá? São 72% de aproveitamento. Isso é uma coisa incrível. E o trabalho do Filipão, que calou muita gente, inclusive a mim, tá? Porque ele tem aquele início muito conturbado de ficar jogos sem vitória, onde dava a entender que em pouco tempo ele seria demitido. Mas não, o Filipão deu um jeito nesse time do Atlético Mineiro. E com a pipocada do Botafogo, conseguiu ainda assim tornar-se um postulante ao título até a última rodada, né? Porque estava tudo em aberto. Porém, o título vai ficar com o Palmeiras, mas temos que fazer uma menção honrosa a esse time do Atlético Mineiro, que são 39 pontos no segundo turno, tá? Isso é uma coisa incrível. E o Atlético Mineiro, que em determinado momento chegou a nem cogitar a vaga no G6, quem dirá G4, e hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro.
tendo inúmeras chances, inúmeras não, né? Já está classificado para a Libertadores, mas e confirmasse no G4 para uma vaga direta. Então, há de se enaltecer muito o trabalho do Filipão com o time do Atlético Mineiro, que conseguiu moldar o time da maneira que ele queria, tornar o time muito competitivo. E tem 2 jogadores ali que são incríveis, né? O Hulk e o Paulinho principalmente, que para mim é o craque do Campeonato Brasileiro, ao lado do Suárez. Mas é incrível o quão eficiente esses dois são juntos, né? O Campeonato Brasileiro que fez o Hulk também, apesar de não tantos gols quanto o Paulinho, mas o Hulk tem uma média de quase uma participação em gol por jogo nesse Campeonato Brasileiro, tá? Então é uma coisa para a gente enaltecer sempre o trabalho que fez, mais uma vez, o Filipão para levar o Galo à segunda colocação. O Galo que no fim de semana venceu o São Paulo por 2-1, fez 1-0 gol do Hulk, tomou o gol do Luciano após os 45 do segundo tempo e mesmo assim fez o gol com o Paulinho do 2-1 e conseguiu ainda assim a vitória. Então o Galo tá de parabéns. O Filipão calou a boca de muitos novamente e o Galo vem para a próxima Copa Libertadores agora, se confirmasse de maneira direta ou não, porque ainda tem chance, né, matemática, para que o Galo não se classifique diretamente para a próxima Libertadores, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Então o Galo vem muito, muito, muito forte para 2024, a ver, hein? A ver. Na terceira colocação nós temos o Flamengo com 66 pontos, o Flamengo que neste segundo turno é o terceiro colocado, assim como na classificação geral, né? São 34 pontos, 18 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 63% de aproveitamento. E com a chegada do Tite, tranquilizou-se, né? Teve um ou outro resultado ali negativo, inclusive na última rodada, mas em determinado momento do campeonato, teve consigo a chance de brigar pelo título muito viva no seu torcedor, que chegou a ser líder em determinado momento. E isso parecia muito inviável, né? Essa liderança parcial, óbvio, foram por alguns minutos apenas, mas o Flamengo conseguiu dar ao seu torcedor a última chama de título possível, mas infelizmente não vai conseguir, muito por conta de sua diretoria, né? Pelo ano que fez o Flamengo, muito inconstante, muito instável. Começou o Brasileirão com o Sampaoli e se deteriorou de modo que a gente já conhece. E não só isso, né? Não ganhou nenhum campeonato esse ano, nem o Carioca, que teve a vantagem e perdeu para o Fluminense. Ou seja, é um ano de muito a se pensar para 2024. Esse jogo marcou despedidas. Lembrando, tá? No jogo do Atlético Mineiro também marcou-se a despedida do Hever, que vai encerrar a carreira. E nesse jogo do Flamengo contra o Cuiabá, no final de semana, em que o Flamengo venceu por 2-1, o Rodrigo Caio se despediu do clube. O Rodrigo Caio não continua para 2024, quer continuar jogando, mas não mais pelo Flamengo. E o Felipe Luiz também se encerrando mais um vínculo com o time carioca, porém o Felipe Luiz encerrando a carreira, e eu acho que com todos os louros possíveis, né? Porque é um baita jogador, fez muito, muito, muito na posição, craque da bola. Então, um jogo que marcou despedidas. Esse final de semana foi marcado por despedidas. Então a gente vai falar muito disso ainda. Mas, voltando para campo, o Flamengo venceu o Cuiabá, tranquilo também. O Cuiabá que não briga por quase nada no campeonato, mas conseguiu a vaga dele direta na Libertadores praticamente também, né? Basta ainda a gente definir na última rodada, porque o Botafogo ainda consegue ter essa chance de pular para o G4, mas o atual terceiro colocado, o Flamengo vem para a próxima Copa Libertadores e promete uma reformulação no seu elenco, né? Com novas contratações, alguns jogadores deixando o clube. Então, a ver como se dará o 2024 do Clube de Regatas do Flamengo. Na quarta colocação, para mim, um campeonato de afirmação e ainda mais com o dedo de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho traz o Grêmio para a quarta colocação. O Grêmio que na temporada passada disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, subiu e é G4, no mínimo G6. No segundo turno é o quarto colocado também, tá? São 31 pontos, 18 jogos, 10 vitórias, um empate. Aqui são 7 derrotas, né? Foram 7 derrotas até o momento, 57% de aproveitamento. Mas manteve uma constância e chegou até em determinado momento a brigar pelo título. Se vence aquele jogo contra o Corinthians dentro de casa, daria, acho que um sprint total, porque nesse momento teria 68 pontos.
e brigaria com o Palmeiras nessa última rodada para ser campeão ou não. Porém, não foi possível, mas consegue uma vaga de Libertadores após um ano de queda. Então, há de se ressaltar muito o trabalho do Renato, que teve no Suárez o seu principal nome, o principal jogador dessa equipe, porém, com algumas peças intermediárias, conseguiu fazer um coletivo ali que deu resultado e o Grêmio está na próxima Copa Libertadores. Então, o Grêmio, na quarta colocação, fez um campeonato de afirmação e dá a entender que o que aconteceu na queda, aquele ano fatídico, não irá retornar, muito por conta da má administração feita com aquele elenco, mas hoje parece bem sanado este problema. Chegamos no quinto lugar e aqui, senhoras e senhores, nós temos a maior vergonha da história do futebol brasileiro, quiçá uma das maiores vergonhas da história do futebol mundial. O Botafogo, na quinta colocação, empatou no fim de semana 0-0 contra o Cruzeiro. Definitivamente excluiu as suas chances matemáticas de título. Um clube que teve 13 pontos de vantagem do segundo colocado, entregou o Campeonato Brasileiro. E muito por conta dos seus jogadores e da troca de técnicos incessantes. Lembramos que o Luiz Castro fez aquela campanha maravilhosa, depois teve a proposta do Al Nassr e foi embora. Veio o Caçapa por alguns jogos, manteve na realidade a sequência positiva do time, porém o Caçapa sai, o John Textor manda ele para o time da Bélgica, no qual ele é dono também. Vem o Bruno Lage. A expectativa é que se mantesse, porque o campeonato praticamente estava ganho. Era só manter o que estava sendo feito, não conseguiu, demitiram o Bruno Lage. Pós esse revés, colocam o Lúcio Flávio. Aí a derrocada final, onde diversos resultados negativos tiraram de já campeão a um azarão para perder esse campeonato. E foi o que aconteceu. Demitido o Lúcio Flávio, vem o Thiago Nunes, não consegue manter a sequência. E hoje o Botafogo não tem condição de vencer o campeonato matematicamente. São 64 pontos, tá? Mas o que mais impressiona é que o Botafogo no segundo turno faz um campeonato de rebaixado. O Botafogo é o 17º colocado no segundo turno. É impressionante. De 18 jogos disputados, apenas 17 pontos conquistados. 3 vitórias apenas no segundo turno. 8 empates e 7 derrotas. É uma coisa incrível. São 10 jogos sem vitória. O Botafogo entregou o campeonato dos mais fáceis na história, até porque nós temos o Palmeiras hoje com 69 pontos e uma pontuação que até poderia chegar, mas o Botafogo já era para ter sido campeão há muito tempo. Ele fez um primeiro turno maravilhoso, excelente, histórico, mas dá a impressão de que esse primeiro turno ele foi ilusório, ele foi mais do que o time poderia apresentar. Então, essa oscilação, como em todas as equipes, era normal de ocorrer, porém, não dessa maneira. O Botafogo entrega o Campeonato Brasileiro de bandeja e promove uma das maiores decepções para o seu torcedor na história. Acho que nem os rebaixamentos do Botafogo doeram tanto quanto a perda desse título. Eu tenho quase certeza. Não estive na pele do torcedor botafoguense, porém, há de se imaginar a dor. Então, muitos torcedores querem uma reformulação total desse elenco para 2024, muito pelo que não entregaram nesse segundo turno. Então, a ver o que vai se passar para 2024, porém, a decepção enorme e um vexame gigantesco do Botafogo de Futebol e Regatas. Na sexta colocação nós temos o Red Bull Bragantino, que mais uma vez vai à Libertadores, tá? Não foi na temporada passada, mas vai nessa, e chegou a brigar pelo título também. É importante a gente citar que do G6 atual, todos em determinado momento tiveram chance de título nessas últimas rodadas, muito por conta do Botafogo. Então o Bragantino chegou a brigar sim pelo título, porém, nas últimas 5 rodadas venceu apenas o último jogo. Foram dos 5 jogos, né? 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória apenas, onde tirou totalmente a chance do time do Pedro Caixinha brigar pelo campeonato. Mas o Pedro Caixinha que vem e faz um trabalho excelente após um ano até meio melancólico com o Barbieri na equipe do Bragantino. O português vem aqui, dá jeito nesse time. É um time muito difícil de ser batido, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Então isso impressiona mais uma vez. Tá? O Bragantino que fez a 5ª melhor campanha desse segundo turno, é bom lembrar. É algo que a gente tem que visar muito também. O nível de investimento do Bragantino ele é muito menor do que os outros, né? Então, brigar ali em cima, ter chance de título,
é uma vitória muito grande, né? O Bragantino, que entre os mandantes do Campeonato Brasileiro é o quinto melhor mandante. Entre os visitantes do Campeonato Brasileiro, é o sétimo melhor. Tem uma campanha muito regular ali, e isso mostra o motivo pelo qual está na próxima Libertadores da América. Há de se exaltar muito o trabalho desse time do Bragantino, porque com as peças que tem, entregou muito mais. E agora, né, a gente tem que ficar de olho se vai manter esse elenco, se alguns jogadores vão sair ou não. Então, é uma coisa para a gente ficar de olho para 2024. Na sétima colocação, já classificado para Libertadores, campeão da própria competição sul-americana, o Fluminense, com 56 pontos, faz um campeonato brasileiro agora para terminar, para cumprir tabela, sejamos bem sinceros, né? Visando o Mundial totalmente, dá a impressão de que se tivesse investido um pouco mais, brigaria também nesse bolo de cima, pelo time que tem, pelo trabalho do Fernando Diniz, que é muito bom. Então, o Fluminense fez um campeonato ali ok, não precisava, na realidade, mais entregar no Brasileirão após a vitória contra o Boca Juniors na final da Libertadores. Então, sai num lucro muito positivo, um lucro muito maiúsculo. É uma coisa que nenhum torcedor deve ficar muito chateado. Então, ficou elas por elas, o Fluminense visando o Mundial. Oitava colocação, para mim, um time que poderia entregar mais. O Atlético Paranaense, oitavo colocado, 56 pontos. Fez um segundo turno muito abaixo. Essa é a realidade. É o 11º colocado no segundo turno. Não conseguiu a vaga para a Libertadores. O Petralha até disse em entrevista coletiva que, tirando o futebol, o ano para o Atlético Paranaense foi excelente. Mas, infelizmente, não conseguiu a vaga para a Libertadores. Vai disputar a Sul-Americana. E tem muito a se pensar, né? Manter o trabalho do Wesley à frente desse clube, eu acho que não é a intenção para o ano de 2024. Me surpreendeu até a manutenção do trabalho dele até o final do ano, né? Não sei se o Petralha não quis gastar com o treinador para visar a próxima temporada, porque dá indícios de que não dá, cara. Dá indícios de que o time não evolui, tem dificuldades para jogar tanto dentro quanto fora de casa. É verdade que venceu o Santos na última rodada ali, por 3-0 dentro de casa para despedir do torcedor, mas é um trabalho muito inconstante. A diferença é muito gritante de um turno para o outro, né? No primeiro turno foram 31 pontos conquistados pelo time do Atlético Paranaense e no segundo turno apenas 25, para um aproveitamento de 46%. Ou seja, há de se pensar muito no que será feito para o trabalho do Furacão para o ano de 2024. E na nona colocação nós temos o Internacional. O Internacional que conquistou a vaga na próxima Copa Sul-Americana, mas ficou com aquele gosto muito azedo, amargo, da derrota para o Fluminense na semifinal da Libertadores, onde o clube, sim, teve totais chances para vencer o campeonato, mas não conseguiu e, em questão de minutos, perdeu aquela classificação para a final. O Inter venceu o Corinthians no final de semana na Neoquímica Arena, a primeira vitória do Colorado no estádio do Corinthians, que foi construído em 2014. Se consolidou ali na primeira parte da tabela, a ver só a colocação que vai terminar, né? Tem a última rodada ali também, um jogo em casa, então pode ser que suba na pontuação, mas não consegue alcançar o Atlético Paranaense com 56. O máximo que pode conquistar é esse nono lugar. E o Inter que teve um ano muito conturbado, né? Vem de um trabalho do Mano Menezes do ano passado para esse, de vice-campeonato brasileiro, né? Com expectativa muito alta. Porém, o trabalho do Mano não se concretizou da maneira que gostariam, já no estadual mesmo, eliminado pelo Caxias na semifinal e muito criticado. O Mano fez até a primeira parte da Libertadores, depois foi mandado embora. Veio o Kudê, deu uma amenizada nos ânimos. É verdade que o início também não foi tão bom, porém a Libertadores ali trouxe aquele ânimo pro torcedor, e pós aquela eliminação o time deu uma caída também no Campeonato Brasileiro. Porém agora nesse final, 3 vitórias consecutivas, tirando qualquer tipo de risco que teria o Inter de brigar pelo rebaixamento. Então vem para o ano de 2024 com uma expectativa muito melhor do que foi esse ano de 2023. Na 10ª colocação nós temos o Fortaleza com 51 pontos. O Fortaleza que, após a perda da Copa Sul-Americana para a LDU nos pênaltis, teve uma derrocada muito grande, é verdade. O time meio que se desconcentrou do campeonato, fez um segundo turno muito abaixo do que se esperava. Essa é a grande verdade. O segundo turno é o 9º colocado, fez 25 pontos, 46% de aproveitamento. Porém, a gente imaginava
né, que seria algo assim mais tranquilo, alguns resultados para o time do Fortaleza, porém deixou muitos pontos pelo caminho. Isso até corroborou para uma não disputa para um G6. Então vai para a próxima Copa Sul-Americana, aonde nós não sabemos se o Vojvoda continuará o seu trabalho, né? Ele deixou em aberto na última entrevista coletiva após a vitória contra o Goiás. Então a gente tem que ficar de olho. A gente tem que ficar de olho muito por conta do trabalho que, se o Vojvoda sair, muda tudo. Eu não citei a questão do Palmeiras, a questão do Abel, porque eu quero citar no próximo episódio, mas a mesma coisa. O ano de 2024 do Palmeiras, ele passa muito do que vai ser com ou sem Abel. E do Fortaleza a mesma coisa, com ou sem o Vojvoda, porque ele faz muita diferença, sem dúvida nenhuma, no time do Fortaleza. Então, há essa possibilidade da saída do treinador argentino e então há a ver como e o que será dito após essa 38ª rodada, se continua ou não o Vojvoda no Fortaleza. Vamos acompanhar. Na 11ª colocação, com 50 pontos, o São Paulo, já classificado também para a próxima Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo, título inédito, que a gente tem um episódio sobre isso, inclusive, então fique à vontade para ouvi-lo. Mas o São Paulo, que também, após o campeonato vencido contra o Flamengo, não quis nada com nada. O São venceu apenas um jogo fora de casa neste Campeonato Brasileiro. É o 19º colocado em campanha fora de casa. 19 jogos disputados, fez apenas 11 pontos. E ainda assim conseguiu ficar no meio da tabela. Fez um campeonato fora de casa para ser rebaixado. Isso vale muito a gente parar para pensar, porque, cara, é incrível, incrível. O time venceu apenas o jogo contra o Bahia na rodada passada, que ajudou muita gente lá de baixo, mas é uma coisa que difere muito daquilo que é o São Paulo, né? Mas mesmo assim conseguiu conquistar os 50 pontos, ali tranquilo. Próxima, já tem a vaga na Libertadores assegurada, agora ver contratações para a próxima temporada, ver quem fica, quem sai, para ver se consegue manter o Lucas ou não. Então, o São Paulo tá tranquilo, fez um campeonato ali por fazer também, essa é a realidade, não deu muita importância, e o trabalho do Dorival vem muito respaldado para 2024. Na 12ª colocação, o Cuiabá, que está classificado também para a Copa Sul-Americana. Cuiabá este que tem, dentre as campanhas de melhores visitantes, a terceira melhor campanha. 19 jogos, 27 pontos conquistados. Perdeu 8 jogos, venceu 8 jogos e empatou 3. Essa campanha de visitante manteve o Cuiabá tranquilo no campeonato, sem brigar para rebaixamento, visando até talvez uma vaga no G6 em algum aspecto do campeonato, porém não se consolidou, até porque a campanha como mandante é muito fraca, mas meio da tabela, conquistou ali aquilo que queria também na realidade, né, manter essa primeira divisão. Então vem para o ano de 2024 visando também se vai perder algumas peças do elenco, né? Não se cogita que o Daverson não vai ficar, tem alguns bons nomes ali também que já foram cogitados em outros clubes, mas é uma coisa que a gente tem que ver no próximo ano. Na 13ª colocação nós temos o Corinthians. Aqui eu vou abrir o coração um pouquinho para falar, tá? O Corinthians é 13º colocado com 47 pontos, mas merecia ser rebaixado. Fizeram de tudo, cara, de tudo. O Corinthians venceu o jogo contra o Grêmio, fora de casa, e o jogo contra o Vasco, fora de casa, de uma maneira em que ninguém sabe explicar. Ninguém. Pífio o campeonato do Corinthians. Pífio. Tentaram de todo modo. Se não vence esses 2 jogos, o Corinthians está com 41 na zona de rebaixamento, nesse exato momento. Brigando na última rodada contra o Coritiba fora de casa para vencer, para não cair. É isso que fizeram com o Corinthians. Tentaram de tudo. A derrota de 5-1 dentro de casa pro Bahia, nada me tira da cabeça que foi de sacanagem. Nada. Porque não é possível. Não é possível. O que esse time entregou no ano, não foi só no Brasileirão, não. É algo que dá nojo. O Corinthians no segundo turno é o 14º colocado. São 23 pontos conquistados no segundo turno. Exatamente. O Corinthians, que era, como mandante, um time muito forte, muito difícil de ser batido, é o 12º colocado como mandante. 19 jogos, 6 vitórias, 10 empates e 3 derrotas. O Corinthians venceu 6 jogos dentro de casa. Fora de casa, então, é irrisório. Fora de casa é a 10ª melhor campanha. 19 pontos conquistados. Fez uma campanha para cair o Corinthians. Tem um futebol jogado. E muito por conta da diretoria. Parabéns, Túlio Monteiro Alves. Parabéns. Você conseguiu. Minto. Você quase conseguiu. Então o Corinthians vem para uma reformulação geral. E sim, quem tiver que sair, vai sair. Seja lá quem for. Porque não dá. O que vocês fizeram com o torcedor. O Corinthians foi se livrar do rebaixamento dessa rodada. Graças a resultados
que ele não fez, e sim que os outros deixaram de fazer. Meus parabéns. Na 14ª colocação, nós temos o Cruzeiro, que também está livre do rebaixamento. Conseguiu isso com um empate contra o time do Botafogo fora de casa e também pelos não resultados das outras equipes abaixo, que serão citadas ainda aqui neste episódio. Mas o Cruzeiro conseguiu ainda assim na Bacia das Almas, que em determinado momento, acho que até o torcedor cruzeirense pensou que haveria um rebaixamento, mas o resultado que deu à luz a esperança foi a vitória contra o Goiás no último lance. Teve também o jogo contra o Fortaleza, a vitória é muito importante, mas o jogo contra o Goiás era chave. Porque se o Cruzeiro não fez aquele jogo, era 43 pontos. A mesma pontuação do Santos, brigando ainda para ser, podendo ainda ser rebaixado nessa última rodada. Então, o Cruzeiro agora respira aliviado. Também deve ter uma troca muito grande no teu elenco. O ano que fez até um bom campeonato com o Pepa, tá? O Pepa teve bons jogos, muito bons jogos, mas não conseguiu resultado em futebol brasileiro, é resultado. E isso o levou a ser demitido. Depois trazem o Zé Ricardo, não foi bem, e agora, no final, eles trazem o Paulo Tuori para apagar o incêndio e terminar o ano. E o Cruzeiro, que deve buscar um novo treinador para 2024, também deve contar com uma reformulação no seu elenco para o próximo ano. 15ª colocação, e aqui, senhoras e senhores, esses próximos 3 clubes que eu citarei brigam ainda pela última vaga para quem será rebaixado para o Campeonato Brasileiro da Série B de 2024. Santos, Vasco e Bahia brigam pela última cartada para o marasmo. Essa é a grande verdade. O Santos com 43 pontos. Pensávamos que o Santos não teria nem mais chance de abaixamento nessa última rodada, porém perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa e sim tem chances matemáticas. Eu vou entrá-la daqui a pouquinho. O Santos tem 43 pontos. Teve sim uma grande recuperação nesse segundo turno. Essa é a grande verdade. O Santos, no segundo turno, respirou e muito, porque se mantivesse a campanha do primeiro, certamente já estaria rebaixado. Fez a 10ª melhor campanha no segundo turno, 46% de aproveitamento, 25 pontos conquistados. Porém, no primeiro turno, foram apenas 18 pontos. Era o 17º colocado até a virada. Então, é uma coisa que os torcedores ficaram muito apreensivos, né? O trabalho do Odair Helman não deu certo, depois veio o Paulo Turra, também não deu certo. Veio a Aguirre, não deu certo, de troca de técnicos, uma atrás da outra, punição. Mas, ainda assim, o Santos está vivo e depende só de si para não ser rebaixado na 15ª colocação. O Santos que tem eleições presidenciais a chegar, porém, um ano para esquecer, mais um da era ruída, né? Onde brigou mais uma vez para não cair do Campeonato Paulista. Mais um ano consecutivo. Precisa de mudanças urgentes. A gente sabe que é um clube endividado também, que não tem tanta ordem de receita quanto os outros clubes da capital, mas precisa de mudança. Porque o Santos, mais uma vez nessa situação, e é um clube que muitas vezes persiste nesse marasmo, uma hora cai. E tem chances ainda, por mais que eu não acredite. Na 16ª colocação, o Vasco da Gama, que fez um segundo turno memorável, né? Se, um pouquinho a mais de empenho no primeiro turno, nem brigaria por essa vaga. É a 7ª melhor campanha do segundo turno, 26 pontos conquistados para o time do Vasco da Gama, que, porém, ainda assim, persiste nesta luta para não ser rebaixado. Lembrando que o Vasco subiu, né? Do ano passado para cá, então seria mais uma queda pós um ano de subida. O Vasco conta com 42 pontos, vem de derrota para o Grêmio. Uma coisa muito complicada, a situação. O Vasco fez 9 pontos, gente, no primeiro turno. Chegou em determinado momento que teve 9 pontos. Era a lanterna do Campeonato Brasileiro. A SAF foi buscar contratações no meio do ano que alavancaram, porque senão o Vasco também já estaria rebaixado há muito tempo. Mas briga até a última rodada. Depende também só de si, é verdade, para não ser rebaixado, mas tem um jogo duríssimo nesta quarta-feira. Porém, aqui nós temos na 16ª colocação o Bahia, que para mim sim é o rebaixado, o último que faltava no Brasileirão 2023. Bahia com 41 pontos. E, senhoras e senhores, após a vitória de 5-1 do Bahia contra o Corinthians fora de casa, o Bahia perdeu em casa para o São Paulo por 1-0 e perdeu no final de semana para o América Mineiro, já rebaixado por 3-2, tendo um jogador a mais por pelo menos uns 30 minutos no segundo tempo. E teve diversas chances de empatar e virar o jogo, não conseguiu. Até chance em goleiro. O Bahia, para mim, nesse final de semana, consolidou a sua vaga para a Série B de 2024. Sem dúvida nenhuma. 41 pontos tem a equipe do Bahia. E não depende só de si para se livrar do rebaixamento. E vamos falar disso daqui a pouquinho. Na 18ª colocação, já rebaixado o Goiás.
uma campanha muito inconsistente também. Até em determinado momento chegou a dar uma respirada, né, com um treinador português, mas não conseguiu. Um time muito fraco, muito exposto. O Coritiba, que vinha moralmente rebaixado do primeiro turno já, né? O próprio Antônio Carlos Zago, que passou pelo Coritiba no começo da campeonato, tinha dito que esse time era um time para ser rebaixado, então não deu outro, né? 19º colocado com 30 pontos. E na 20ª colocação, o América Mineiro, que caiu com 24 pontos apenas conquistados. E o América Mineiro, senhores, joga melhor do que essas três equipes que atualmente estão acima na tabela. O Coritiba, o Goiás e o Bahia. Porém, é inexplicável a ineficiência. Porque de futebol jogado, esse América Mineiro não merecia cair. Mas a ineficiência matou a equipe do Leão, mas a ineficiência matou a equipe do Coelho, que está rebaixada para a Série B de 2024. Cada rodada a limpo, vamos passar aqui só pelos últimos jogos desta quarta-feira, Brasileirão. O Goiás enfrenta o América Mineiro, um jogo que não vai nada. No Maracanã, o Fluminense recebe o Grêmio. No último jogo, provavelmente deve ser um jogo da festa, né? Que vai recepcionar os jogadores também para o Mundial. Aqui sim, o jogo do Vasco da Gama contra o Red Bull Bragantino, que vale muito, em São Januário. O São Paulo recebe no Morumbi o Flamengo, jogo que para os dois também não vale muita coisa. Para o Flamengo até vale, mas como eu já expliquei, a situação é muito difícil. O Santos recebe o Fortaleza dentro de casa na Vila Belmiro. Precisa pontuar, no mínimo pontuar, mas tem que vencer. Para livrar qualquer tipo de ameaça, tem que vencer. O Cruzeiro, já livre do rebaixamento, enfrenta o Palmeiras, que vão jogar ali só para, né, Palmeiras chancelar o título brasileiro. O Inter enfrenta o Botafogo no Beira-Rio, jogo também para cumprir tabela. O Botafogo precisa da vitória para conseguir, talvez, uma chance no G4, mas também é muito difícil, pelo que o time não vem jogando, essa é a verdade. No Couto Pereira, já rebaixado, o Coritiba enfrenta o Corinthians, jogo que não vale nada para os dois também, elas por elas. O Bahia enfrenta o Atlético Mineiro, que é aquele jogo que eu já tinha ressaltado, né? Muito importante para o Bahia, tem que vencer e depender de outros resultados. E o Cuiabá, que recebe na Arena Pantanal o Atlético Paranaense, jogo onde os dois também não brigam por mais nada neste Brasileirão. Senhoras e senhores, este foi mais um episódio pré-38ª rodada. Lembrando que na próxima segunda-feira nós teremos a análise final do nosso Brasileirão. Então, fiquem atentos, fiquem ligados. Mais uma vez, um abraço para o Léo, para o Carlinhos e para o João. Sei que eles não puderam estar aqui por motivos pessoais, porém, logo estaremos de volta. Nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.